eterno. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Feliz sábado para você que está nos acompanhando em mais este culto de adoração ao nosso Deus. Vamos começar o nosso louvor ao Senhor lendo um texto da sua palavra, o Salmo 66, versículos 1 e depois o verso 8, que diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor.
Nós viemos até aqui de maneira virtual para adorar o nosso Senhor, para louvar o nome do nosso Deus eterno, do nosso Criador, daquele que tem nos mantido com vida e tem nos dado a cada dia uma nova oportunidade. Queremos estender o nosso abraço a todos os amigos de todas as regiões da Associação Sul-Rio-Grandense e de outros tantos lugares de onde você está nos acompanhando. Que Deus esteja com você e com a sua família. Chame aí os seus filhos, a sua família, todo mundo perto, todo mundo junto, porque nós vamos agora louvar o Senhor com uma música muito bonita que todos nós conhecemos, Verei Jesus. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele Bom, nesse momento, gostaria de convidar você para, juntos, orarmos então ao nosso Deus. Senhor Deus,
nós te louvamos, te agradecemos por mais um sábado, por um dia especial em que podemos te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado porque todos nós temos essa esperança viva em nosso coração de que muito em breve veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Por favor, ó Deus, abençoe este culto, abençoe cada parte que for feita aqui, que a tua bênção, a tua graça possam acompanhar a cada um dos nossos ouvintes e também das suas famílias. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oração, pastor Luiz Henrique, é nosso pastor aqui da igreja do distrito, melhor dizendo, do bairro Camaquã. Bom, nós vamos agora apresentar alguns recados bem importantes para que você fique por dentro daquilo que está acontecendo aqui na nossa Associação Sul-Rio-Grandense. Antes ainda dos recados, vai um convite. Compartilhe o link dessa transmissão. Copie aí e mande para os seus amigos do WhatsApp, compartilhe você que está no Facebook para que todos possam acompanhar essa importante mensagem que logo, logo teremos com o pastor Charles Brits, o nosso presidente. Bom, nós estaremos recomeçando nesse próximo domingo uma nova temporada do programa Homens de Poder. Se você ainda não participou desse programa, que é transmitido às 21h30 todos os domingos, você não sabe o que está perdendo. Participe com a gente, vamos estudar um livro novo agora, A Batalha de Todo Homem, e as mulheres estudarão A Batalha de Toda a Mulher. E com certeza seremos abençoados por Deus nessa nova temporada do programa Homens de Poder. Teremos no dia 14, ainda temos uns dias aí pela frente, dia 14 às 20 horas, mais uma sala de teologia, desta vez com o pastor Alberto Tim. E ele vai falar para a gente sobre as 3 mensagens angélicas, uma perspectiva adventista. Você não pode perder, dia 14/8, às 20 horas. Um penúltimo recado. Não esqueça que nós estamos vivendo as vésperas de um movimento muito importante para a nossa igreja, que é o período da primavera. Em especial, que temos normalmente na primavera o batismo da primavera. Tivemos um mês de julho intenso na missão. E agora é desafio de cada líder dessa igreja, de cada ancião, de cada membro dessa igreja, de cada pai e mãe que tem o seu filho na idade para ser batizado, prepararmos essas pessoas para que logo, logo, na primavera, tenhamos uma linda colheita para a honra e glória do nosso Senhor. E um último recado, é aqui um recado num tom de gratidão. Atenção você que é Caleb, você que fez a diferença, você que foi ao extremo nessa missão Caleb extremo. Deus abençoe você por tudo que você fez. Eu quero mostrar aqui, de primeira mão para vocês, um lindo troféu. Esse troféu, ele vai chegar em cada distrito da nossa associação como uma demonstração da gratidão que a igreja tem a cada um de vocês, Calebes, que fizeram o seu melhor, que fizeram a diferença na vida de centenas de pessoas, eu posso dizer milhares de pessoas aqui na nossa Associação Sul-Rio-Grandense. Desejamos a vocês, Calebes, todas as bênçãos do Senhor e hoje, às 16h30, nós temos o programa de encerramento da Missão Caleb, que será transmitido pelo canal Adventistas Sul, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Que Deus abençoe você e que tenhamos todos um excelente sábado. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá, criança! Como você está? Que legal estar mais um sábado aqui com você para nós ouvirmos mais uma das lindas histórias que a Bíblia nos conta. Sábado passado, a professora Micaela nos contou que Jacó, ele estava indo encontrar quem? Você lembra? O seu irmão Esaú. E neste caminho aconteceu uma coisa muito estranha. Um homem tocou nele no escuro à noite, ele não enxergou quem era, achou que era um ladrão, lutou com esse homem até que percebeu que era o próprio Senhor. E quando ele percebeu isso, ele agarrou o Senhor e falou: só te deixo ir quando o Senhor me abençoar.
Olha só, e Deus abençoou Jacó. E aí Jacó seguiu o seu caminho. E quando ele encontrou seu irmão Esaú, o que aconteceu? Será que Esaú perdoou seu irmão? Você lembra da história, sábado passado? Perdoou, abraçou seu irmão, eles choraram de emoção, estavam há mais de 20 anos sem se ver. E aí então Jacó continuou seu caminho e quando ele chegou na sua terra natal, onde ele havia nascido, crescido, ele ficou muito feliz e emocionado por ver que Deus o havia abençoado até ali. Seu irmão o havia perdoado, ele tinha construído uma linda família e Jacó teve muitos filhos. E ele então construiu um altar para agradecer a Deus e adorar ao Senhor. Sabe quantos filhos Jacó teve? Vamos contar junto comigo? Deixa eu pegar aqui. Olha só, vamos contar aqui com a Prof. Dani, ó. Quantos filhos Jacó teve? Vamos lá, atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos. É muito filho, né? Os filhos são uma bênção na nossa vida. Jacó foi muito abençoado. Mas Jacó fez uma coisa muito feia, que Deus não aprova. Ele preferiu um filho, José. E sabe o que ele fez? Ele deu um presente especial para José. Uma túnica colorida que só os príncipes usavam. E ele então colocou em José. E os irmãos de José ficaram com muita inveja. Por que o papai faz isso? Preferindo aquele filhinho mimado, o preferidinho do papai. E os irmãos tratavam José muito mal. E Jacó, quando mandava todos os filhos ir para o campo trabalhar, ele mandava José ficar em casa, estudando, acompanhando ele. E os irmãos ficavam mais bravos ainda. Um dia, José acordou e teve um sonho durante a noite. Ele acordou impressionado e ele foi logo contando o sonho para a família. Ele falou assim: olha, essa noite eu sonhei que nós estávamos no campo amarrando os nossos feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou em pé e o de vocês todos se prostraram diante do meu. E os irmãos ficaram tão bravos com aquela história. Que história é essa, José? Você se acha melhor que a gente? E ele falou: calma, calma, a história não acabou, o sonho ainda continua. Eu estava lá e estavam 11 estrelas. Ele estava falando dos 11 irmãos. Elas representavam os irmãos. E estava também o sol e a lua, que era o pai e a mãe de José. E no meu sonho, as 11 estrelas, o sol e a lua se prostraram diante de mim. E os irmãos ficaram tão bravos. E até Jacó ficou um pouquinho assim, nervoso. Falou assim: que história é essa, meu filho? Então quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos prostrar diante de você? Jacó repreendeu José, mas Jacó considerava essas coisas, a Bíblia diz. Ele ficava pensando que estes sonhos de José, de fato, eram uma revelação de Deus, porque José seria alguém muito importante. E aí, os irmãos ficavam com toda aquela birra com José, bravos, irritados. E José, que era um menino muito bom, ele era obediente aos pais, ele era correto, ele amava a Deus, ele fazia as coisas certas. E quando os irmãos faziam uma coisa errada, ele contava para o pai e para a mãe, e os irmãos ficavam mais bravos ainda. Então, os irmãos foram se separando de José. E eles se afastaram tanto de José, que cortaram a relação com José. E um dia, os irmãos foram para o campo trabalhar. Jacó mandou eles lá para trabalhar no campo. E José ficou em casa com o pai e a mãe. Até que Jacó pediu para José: José, vá ver seus irmãos e leve comida para eles. Ok, José foi feliz, ele adorava trabalhar e ajudar. E ele foi aquele longo trajeto caminhando. Quando ele estava chegando lá perto dos irmãos no campo, os irmãos viram José já lá longe e começaram a gritar e falar assim: lá vem o sonhador. Ei, José, cuidado para não sujar a sua roupa especial aqui no campo. Ei, José, você veio aqui para ver se a gente está fazendo alguma coisa errada para contar para o pai e para a mãe? E eles falavam assim, e José vinha se aproximando, e aí então eles tiveram uma ideia muito terrível. Eles falaram assim: vamos aproveitar que o papai não está aqui e vamos nos livrar de José.
E alguns até falaram em matar o irmão. Olha que coisa horrível. Mas Rúben, o irmão mais velho, falou assim: não, não vamos matar o nosso irmão. Isso não pode fazer. Vamos jogá-lo em um buraco e aí então depois a gente vê o que faz com ele. Rúben queria, assim que os irmãos se distraíssem, libertar José e mandar ele para casa. Olha só o que eles fizeram então. Pegaram, arrancaram a túnica de José e José ficou: me devolve, o papai que me deu. E eles jogavam para um, para o outro a túnica, jogavam. E José: por favor, me devolve, meu pai me deu. E eles pegaram José e tchum, dentro de um buraco escuro. José ficou lá naquele buraco escuro. E o que será que vai acontecer com José? Ele estava cansado, com fome e muito confuso. O que será que os irmãos vão fazer com José? Sábado que vem a gente continua essa história, tá bom? Mas olha, crianças, prestem atenção aqui na Prof. Dani. Deus nos ensina a perdoar. As pessoas cometem muitas coisas erradas e fazem injustiças conosco, assim como os irmãos José fizeram com ele. Mas Deus nos ensina a perdoar. E José depois perdoou seus irmãos. Então, meus queridos, eu te convido você hoje a perdoar as pessoas que fazem mal pra gente e ter um coração amoroso, mais semelhante a de Jesus. Tá bom? Você quer ter um coração amoroso e perdoador comigo? Então vamos orar. Querido Deus, nos ajude a ter um coração mais semelhante ao teu. Abençoe cada criança que está aqui conosco agora, cada família, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres, ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rúben Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e assim a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rúben está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rúben é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente.
Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, um bom sábado a todos os irmãos, todos os amigos que estão conectados conosco pelas redes sociais. Esse momento é um momento muito especial, depois de termos visto esse testemunho tão legal do Provai e Vede, no qual vimos pessoas que estão dedicando seus talentos ao Senhor. Nós também devemos dedicar não só nossos talentos, mas também nosso tempo, nossos tesouros, nossos recursos ao Senhor, porque afinal tudo pertence a Ele. E eu só gostaria de lembrar de um texto bíblico, que é o Salmo 24, verso 1, quando diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Ou seja, tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus. E se nós pertencemos a Deus, devemos justamente honrar a Ele com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. E por isso que esse é um momento especial onde você pode adorar ao Senhor através dos seus dízimos e das suas ofertas. Mas aí vem a pergunta: pastor, mas eu estou em casa, como é que eu posso fazer então para adorar ao Senhor, me manter fiel nesse aspecto da vida cristã, mesmo nesse período de pandemia? Então, tem algumas opções para você. Uma delas é que você pode baixar o aplicativo 7Me no seu celular e pode, através dele, realizar aí a sua transação bancária para que, assim, você possa permanecer fiel ao Senhor nesse período, nos seus dízimos e ofertas. Mas também nós temos várias igrejas, boa parte das igrejas de nossa associação tem feito plantões na igreja, nos sábados à tarde, em outros dias da semana, no qual os membros são convidados, aqueles que quiserem, a ir até a igreja para entregar os seus dízimos e ofertas e ali receber também o atendimento pastoral, receber uma oração. Então, converse com a liderança da sua igreja, entre em contato com o seu pastor, que com certeza eles vão indicar a você a melhor forma para que você possa manter-se fiel nos dízimos e nas ofertas, nesse período em que nossas igrejas estão fechadas, mas nós devemos justamente manter a nossa fidelidade ao Senhor. Por isso, enquanto você ouve a música que a Clarissa irá cantar logo a seguir, esse é o momento de, quem sabe, você separar o seu valor aí na sua casa, de quem sabe fazer a transação pelo 7Me. Esse é o momento de adorarmos ao Senhor e que você possa refletir também nessa música muito especial que você ouvirá na sequência. Deus te abençoe.
isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Senhor, achei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Muito bom dia a todos os irmãos. Uma alegria mais uma vez poder estar com você neste culto de sábado da Associação Sul-Rio-Grandense. Desejo que as bênçãos de Deus estejam com você, com a sua família, aí onde você está, muito provavelmente na sua casa. Que o Senhor hoje dê a você um sábado muito feliz, muito abençoado e que Ele esteja conosco nesse momento de estudo da sua palavra, que nós sejamos mais uma vez edificados por ela. Esta é uma semana muito especial, nós estamos concluindo o movimento do trabalho da Missão Caleb. Os nossos jovens, adolescentes se envolveram de maneira muito intensa durante este mês de julho, que acaba de terminar, nas ações do projeto Missão Caleb ao Extremo. E eu quero aqui, em nome da Associação Sul-Rio-Grandense, expressar minha gratidão pelo trabalho que você se envolveu, por cada uma das nossas equipes. Muitas de nossas igrejas hoje estão fechando uma semana de ênfase espiritual, uma semana de oração, uma semana de decisões por Cristo, conduzida, organizada pelos nossos jovens. Deus continue abençoando você. Eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo onde Deus vai levantar uma nova geração de missionários. E eu espero que você seja um deles, ajudando a preparar um povo para a breve volta de Jesus. Nesta manhã nós vamos estudar
Nós vamos começar a nossa reflexão a partir do Evangelho de João, no capítulo 14, e eu quero ler com você os versos 1 a 3. Esse é um texto bastante conhecido. Nós sabemos ele quase que de memória. Se estivéssemos aqui juntos e pudesse pedir isso, várias pessoas prontamente poderiam recitar de memória as palavras que estão aqui, porque se trata de uma das promessas mais extraordinárias que Jesus deixou para os seus seguidores. Antes de ler o texto, me permita situar você no momento em que Jesus transmite essa promessa ou apresenta essa promessa para os seus discípulos. Jesus havia chegado ao final de seu ministério e ele sabia disso. Assim, ele planejou os últimos momentos para estar com seus discípulos, para ficar a sós com eles e para deixar com eles suas últimas palavras, suas últimas mensagens. Ele sabia que era um homem no corredor da morte, sabia que lhe restava menos de 24 horas. Assim, quando você vai ao Evangelho de João, na verdade, todo o texto do capítulo 13 até o capítulo 17 é uma conversa que se dá entre Jesus e seus discípulos numa quinta-feira à noite, antes que ele fosse preso, julgado e condenado no dia seguinte. Assim, o que nós vamos estudar nessa manhã é parte dessa conversa de Jesus com seus discípulos. E ele trata aqui de questões essenciais. Sabendo que lhe restava pouco tempo, ele chama a atenção dos seus discípulos para aspectos essenciais da experiência que eles deveriam ter com ele. Vamos ler o texto? João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Embora essa seja uma das promessas mais extraordinárias das Escrituras e dirigida aos seus discípulos, na noite em que ela foi apresentada para eles, ela não foi completamente compreendida. Os discípulos ainda não tinham compreendido completamente os propósitos de Jesus e como seria o seu reino. E muitos deles ainda tinham uma expectativa de que ele estabeleceria um reino terreno que levaria Israel a vencer os romanos e se tornar a grande nação do mundo naqueles dias então. E por que eles não entenderam? Quando você volta aqui ao capítulo 13, Jesus deixa claro que seu ministério está chegando ao final e ele anuncia que está para partir. Você pode ver isso muito claramente no versículo 33. Jesus diz, como eu já falei para os judeus antes, agora deixa eu dizer para vocês, para onde eu vou, vocês não poderão me seguir. Ele está anunciando que seus dias na terra estão para terminar, que ele vai voltar para o Pai e que não será naquele momento que os discípulos irão para lá com ele. E quando essa notícia chega de que Jesus está para partir, de que ele está para terminar seu ministério, de que ele não estará mais com eles, você pode imaginar a frustração, a decepção estampada no rosto dos discípulos? Eles começam a imaginar o futuro sem o Mestre e não há perspectiva, não há futuro para a vida deles sem o Mestre. Durante os últimos 3 anos, eles conviveram com Jesus, eles compartilharam a vida com Cristo. Pensar que agora o Mestre não estará mais com eles é como se tirasse o chão daqueles seguidores de Cristo. Eles não conseguem ver um novo dia sem que Jesus esteja ao lado deles. E é por isso que Jesus começa apresentando a promessa de sua vinda, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Jesus compreende que eles estão desorientados, confusos com essa informação que ele acaba de dar. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. E aí então nós nos deparamos com esta promessa extraordinária que ele faz. Eu vou, mas eu vou para preparar um lugar. E se eu for e preparar esse lugar, então eu voltarei. Vou receber vocês para mim mesmo. E onde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre. A promessa não foi completamente entendida nesta noite.
Mas eles foram sustentados nesses dias por outras promessas, também apresentadas nesta noite. No dia seguinte, a gente já sabe, Jesus foi morto, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, permaneceu ainda alguns dias com os discípulos e finalmente retornou para o Pai. Os discípulos, quando Jesus ascende ao céu, recebem de novo essa promessa, agora feita pelos anjos. Este Jesus que vocês estão vendo subir voltará da mesma maneira como vocês o percebem, o enxergam subindo para o Pai. E os discípulos então, compreendendo melhor a missão de Cristo aqui, o propósito que o trouxera até a terra, recebendo o Espírito Santo depois que Jesus ascende ao céu, a visão deles se amplia e agora a vida deles é proclamar o Mestre com quem eles viveram a experiência tão extraordinária, tão transformadora ao longo dos 3 anos anteriores. Então, cheios do Espírito, eles começam a seguir o comando que Jesus deixou para eles. Vão e façam discípulos de todas as nações. Sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E quando você vai ao livro de Atos, você percebe os primeiros seguidores de Cristo imbuídos dessa missão, comprometidos com Ele, proclamando o seu nome, anunciando que Ele era o Messias, o prometido, o Salvador. E a mensagem do Cristo que viera viver entre eles, morreu, ressuscitou e prometeu que iria voltar, esta mensagem toma conta dos primeiros seguidores de Cristo, vai se espalhando por todos os lugares. Eles não conseguem imaginar a vida sem anunciarem esta mensagem, sem compartilharem o Salvador com outras pessoas. E quando você vai ao livro de Atos, você se encontra com declarações muito surpreendentes. Por exemplo, no capítulo 2, no verso 47, diz assim: e cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias, novas pessoas estavam sendo alcançadas com a mensagem do Salvador e estavam recebendo a salvação. No capítulo 4, verso 29, nós ainda lemos assim: agora, pois, ó Senhor, a oração deles, concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra. No capítulo 4, ainda no verso 31, diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E se você seguir olhando o livro de Atos, você vai se encontrar com inúmeras declarações nesse sentido, mostrando que a vida destes seguidores de Cristo é anunciá-lo, é proclamá-lo como Salvador, é fazer novos discípulos para o reino de Deus e preparar pessoas para encontrá-lo quando ele vier. Há uma declaração no capítulo 17 do livro de Atos, no verso 6, que chega tem um tom muito interessante. Os cristãos chegam a uma nova cidade, começam a proclamar o evangelho ali, e o texto diz assim então: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu gosto demais de pensar nesse texto. Estes seguidores de Cristo, cheios do Espírito Santo, comprometidos com o Mestre, ansiosos para vê-lo novamente, saíram a proclamar sua mensagem de amor, de graça, de perdão, de salvação para todos os lugares. E começaram a provocar uma verdadeira transformação no mundo, uma revolução naqueles dias. Os pilares da sociedade sem Deus, pagã, ou de uma religião que havia se tornado fria, formal, eles começam a ruir diante da pregação poderosa que os discípulos, que os seguidores de Cristo apresentavam. E era como se o mundo estivesse sendo transtornado pela mensagem do Evangelho. Eu fico imaginando se isso acontecer de novo em nossos dias. Se a mensagem do Evangelho sacudir com as estruturas desse mundo que tenta viver sem Deus. Se a mensagem do Evangelho chegar no coração das pessoas e provocar uma transformação na vida delas, que elas não conseguem mais conter-se dentro delas e começam a proclamar isso para todo mundo que está à sua volta. Este é o sonho de Deus para a sua igreja nesse tempo do fim, como foi para a igreja lá no começo. E para isso Ele espera contar comigo e com você, para sermos esses instrumentos no poder do Espírito que proclamam a sua salvação, que anunciam a sua vinda e que transtornem o mundo. Algumas traduções colocam isso de um jeito bem interessante. Chegaram aqui estes que viraram o mundo de cabeça para baixo.
Que poder tem o Evangelho da graça de Deus para transformar vidas e para provocar uma mudança no coração das pessoas. Esse mesmo Evangelho precisa transformar o mundo que nós estamos vivendo. E eu e você que já fomos alcançados pela graça de Cristo, recebemos o chamado para proclamar no poder do Espírito esta mensagem. Agora, como esta mensagem era dada com tanto poder, com tanta autoridade e produzindo tão grandes mudanças e transformações, a oposição se levantou. A religião de Cristo, quando pregada em sua pureza, sempre vai despertar alguma oposição. E naqueles dias ela se tornou intensa. E você sabe o que aconteceu. Os apóstolos começaram a ser perseguidos, a igreja começou a ser perseguida, e aqueles homens que estiveram reunidos com Jesus naquela noite, quando ele fez esta promessa que nós lemos no começo de nosso estudo hoje, um após o outro, perderam a vida por causa do Evangelho. Eles se sacrificaram para anunciar a mensagem da salvação. Eles deram a própria vida. Eles morreram por causa desta mensagem. Ela era tão significativa na vida deles que eles não abriram mão dela, nem diante da oposição, perseguição ou mesmo da ameaça de morte. Eles não abriram mão desta mensagem que haviam abraçado, deste Salvador que haviam conhecido, e por isso morreram por causa dele. E chegou um momento na história da vida da igreja cristã do primeiro século que apenas um deles ainda continuava vivo. E pela palavra de Deus você sabe de quem eu estou falando, né? João, o autor do evangelho que nós lemos nesta manhã, é o último sobrevivente daquele grupo que esteve ali e ouviu a mensagem de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, vou preparar-vos lugar. Para completar a sorte de João, além de ser o último, além de ser o único que restara, para completar a sua sorte, ele foi feito prisioneiro, enviado para a ilha de Patmos, abandonado ali. Este era um lugar onde se abandonavam os piores inimigos do império, os piores criminosos. E João é deixado ali, para quem sabe morrer ali em Patmos, isolado, sozinho. Eu fico me perguntando às vezes como João se sentiu quando ele chegou em Patmos. Será que algum sentimento de abandono invadiu seu coração? Será que algum sentimento do tipo, por que, Senhor? A gente não tem muita informação sobre isso. Mas a gente tem sim uma informação extraordinária de que é em Patmos, que João recebe aquelas visões extraordinárias que estão apresentadas no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, de novo, ele vai para a essência da mensagem de João no capítulo 14, nos versos 1 a 3. Porque do primeiro ao último capítulo do livro, você vai ver que ele aponta para o dia em que Jesus Cristo vai voltar aqui a este mundo. No capítulo 1, você conhece. No verso 7 é dito, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E quando você vai a todos os períodos proféticos descritos ao longo do livro, todos eles vão culminar com a volta de Jesus e o estabelecimento do eterno reino de Deus. E quando você chega ao final do livro do Apocalipse, você se encontra de novo com estas promessas. Por exemplo, no capítulo 22, no verso 7 é dito, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. No verso 20 ainda diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, é o próprio Jesus que está falando. Ele diz, sim, venho em breve. E João, como que não contendo-se diante desta declaração do Senhor, ele responde, amém, vem logo, Senhor Jesus. João não morreu em Patmos, embora essa fosse a intenção de seus inimigos. Segundo alguns escritos dos pais da igreja, João teria ganhado liberdade e viveu os últimos anos de sua vida na cidade de Éfeso. E ajudou a pastorear já como ancião idoso as igrejas em Éfeso. E é ali que João escreve o último livro do Novo Testamento, muito provavelmente. O livro que nós lemos nesta manhã. O Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de João.
E agora eu queria que você tentasse imaginar comigo. João já no final da sua vida, talvez encurvado pelos anos, com suas forças já fragilizadas, e ele, mais ou menos aí uns 70 anos depois que Jesus estivera entre eles, ele começa a recordar a história que ele viveu com o seu mestre. Ele descreve seu encontro com o mestre, ele descreve os ensinamentos de Jesus com mais detalhes em relação aos outros evangelhos. Ele descreve alguns dos sinais, né? João prefere chamar os milagres de sinais que Jesus fez enquanto esteve aqui. E eu queria que você tentasse imaginar quando João descreve aquela noite. Aquela noite quando Jesus diz: eu estou para partir. E vocês não poderão me seguir agora. Mas eu quero prometer para vocês, eu vou para preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar para você, João. E quando estiver tudo pronto, eu volto para receber vocês. E aí vocês estarão para sempre comigo. Você pode imaginar as emoções que devem tomar conta de João quando ele escreve isso cerca de 70 anos depois. O recordar quando Jesus fez aquela promessa, a situação que ele vivia agora, como isso trouxe um novo significado a essa declaração de Jesus. De acordo com Paulo, o Evangelho já havia sido pregado a todo mundo. De acordo com o próprio João no Apocalipse, o lugar que Jesus disse que iria preparar já estava pronto. Ele viu. Ele diz: eu vi a santa cidade. Ele diz: eu vi o novo céu e uma nova terra. Jesus já não poderia voltar. Eu imagino que este era o grande anseio de João no final de sua vida. Encontrar com o seu mestre. Encontrar com o seu Salvador. Poder abraçá-lo novamente, poder prostrar-se diante dos seus pés, adorá-lo e estar eternamente com ele. João absorveu muito de Cristo. Aquele que fora chamado de Filho do Trovão é descrito agora no próprio evangelho dele como o discípulo a quem Jesus amava. Uma transformação extraordinária aconteceu em sua vida. E a saudade do seu mestre faz com que ele use aquela declaração que nós lemos ali no Apocalipse. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Para completar isso, quando você vai ao último capítulo do Evangelho de João, você vai se encontrar com um relato muito curioso, onde Jesus trava um diálogo com Pedro. E nesse diálogo com Pedro, João está ali por perto, aguardando para ter também uma entrevista pessoal com Jesus. E como Pedro está conversando com o mestre e percebe que o discípulo a quem Jesus amava está ali por perto, e Jesus está descrevendo o que iria acontecer com Pedro no futuro, Pedro olha para João, olha para Jesus e pergunta: e deste, o que vai ser? E com ele, o que vai acontecer? E Jesus dá uma resposta, no mínimo, curiosa. Porque Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? E aí João completa dizendo assim: por isso, se tornou corrente entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. E João mesmo esclarece que Jesus não estava necessariamente falando isso, mas isso era o que se comentava na igreja do primeiro século. E aí fica imaginando, João bem idoso, depois de Patmos, um sábado, entrando na casa de alguns irmãos, onde eles se reuniam para adorar a Deus, e ele ouve, enquanto os irmãos cochicham assim: é ele, viu? Jesus falou que ele não vai morrer, vai ficar até que ele venha. E talvez algum até mais, se sentindo com mais liberdade, tenha em algum momento chegado para João e perguntado: é verdade que o senhor vai ficar até que ele venha?
E eu fico imaginando que, lá no íntimo, João devia pensar, tomara que seja verdade. Tomara que seja verdade. Mas eu e você sabemos que João já morreu e Jesus ainda não voltou. Já se passaram tantos séculos e Jesus ainda não voltou. E eu quero, para a gente ir fazendo uma reflexão final aqui, deixar duas perguntas com você. Primeiro, por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Por que a promessa continua sendo uma promessa e não um fato, uma realidade? Por que ele ainda não voltou? E a resposta, obviamente, nós só podemos encontrar na palavra de Deus. Então, eu quero mencionar dois textos para você que podem nos ajudar a encontrar a resposta para essa pergunta. O primeiro texto. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Eu gosto demais de pensar nesse texto aqui. Que ninguém se perca. Ninguém. Parece que Pedro está dizendo que Jesus não imagina o céu sem você. Não imagina estabelecer o seu reino eterno sem que eu e você estejamos lá. Mas ele também não imagina o céu sem sua família, sem sua esposa ou sem seu marido. Ele não imagina o céu sem os seus filhos. Ele não imagina o céu sem os seus amigos. Ele não imagina o céu sem os seus colegas de trabalho. Ele não imagina o céu sem as pessoas que vivem lá, do outro lado do planeta. Mas Jesus não imagina o céu também sem as pessoas que moram aí, no outro lado da sua rua. Por isso ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. O segundo texto, em Mateus, no capítulo 24, verso 14, um dos versos que a gente também sabe de memória, a palavra de Deus diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho precisa ser pregado, a mensagem do Salvador precisa ser compartilhada, ela precisa alcançar todas as pessoas, então virá o fim. Porque Jesus ainda não veio, ele é longânimo, espera por mim, espera por você e espera que eu e você sejamos aqueles que anunciam que ele está para chegar, que preguem deste evangelho eterno. E aí isso me leva a uma segunda pergunta que tem relação direta com esta. Como vivemos até que ele venha? Como deveríamos viver enquanto ele não vem? Qual deveria ser nosso estilo de vida até que ele venha? Como deveríamos nos portar até que ele retorne? E aí, amigos, me permitam de novo compartilhar mais alguns textos das Escrituras. O primeiro, na carta de Romanos, no capítulo 12, os versos 12 a 14. A palavra de Deus diz assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, Paulo continua, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando em como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Voltando à carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, sua segunda carta, agora olhando os versos 11 a 13, olha o que ele diz. Visto que tudo será assim desfeito, ou seja, este mundo aqui será consumido pelo fogo, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele pergunta. E ele responde, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor.
Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Como vivemos enquanto Ele não vem? Como vivemos até que Ele venha? O outro texto que eu quero mencionar para você está em Lucas, no capítulo 19, no verso 13. E ali nós encontramos uma versão, uma parábola, semelhante à parábola dos talentos. Algumas vezes ela é chamada de a parábola das minas. E o Senhor, que representa a Cristo nessa parábola, Ele declara assim: negociai até que eu venha. O negociai aqui tem que ver com as coisas do reino, tem que ver com trabalhar pelo reino de Deus, tem que ver com utilizar os recursos que Ele nos dá em favor de sua causa, em favor da pregação do Evangelho, porque este Evangelho do reino precisa ser pregado, então virá o fim. Se a gente pudesse resumir os conceitos que estes versos apresentam para a gente, como viver enquanto Ele não vem, qual é o estilo de vida dos seus seguidores até que Ele venha, nós poderíamos resumir em 2 aspectos. Primeiro, viva com Ele. Isto é consagração, isto é comunhão, isso é deixar que Ele habite em nós, que Ele nos transforme. Isso é permitir que antes que Ele venha, fique evidente que, na verdade, para mim e para você, Ele já veio e já habita no coração da gente e já fez as transformações necessárias ali. Como diria Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Isto é viver com Ele. Mas há um outro aspecto, é viver para Ele, para os seus propósitos, para os seus planos, para o seu reino. Nós não somos mais cidadãos aqui deste mundo, nós somos alcançados por sua graça, transformados por Cristo, perdoados por seu sacrifício na cruz. Vivemos em novidade de vida, e em novidade de vida vivemos para Ele, empregamos os nossos talentos em favor do seu reino, usamos os nossos recursos para a causa do Evangelho, consagramos tudo que Ele nos deu ao seu serviço e à missão que Ele nos deixou. É a mesma missão que Ele deu para os discípulos no começo: vão e façam discípulos de todas as nações, sejam minhas testemunhas, eu vou lhes dar o Espírito Santo e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, perto da sua casa, na Judéia, um pouquinho mais longe e, se for o caso, até os confins da terra. Enquanto Ele não vem, nós vivemos com Ele e vivemos para Ele. Essa é a maneira de viver aqui até encontrarmos com o nosso Salvador. Nós cremos pelas profecias que não falta muito tempo. Nós cremos que o dia está chegando. E isto, mais do que nunca, é um convite para que eu e você possamos viver para Ele e viver por Ele. Viver com Ele e viver por Ele. Os jovens usam este ano um lema bem interessante, né? É tudo por Ele. Essa é a maneira de vivermos a nossa vida aqui. Transformados por sua graça, em completa consagração e dedicados à sua causa, dedicados pessoalmente à missão que Ele confiou aos seus seguidores. Qual é a sua decisão nesta manhã? O Senhor está para voltar. E eu sei que você aguarda esse dia. Como você aguarda esse dia? Aguarde conectado a Ele. Aguarde trabalhando por Ele. Se essa é a sua decisão, você pode compartilhar aí na rede social onde você está assistindo. Eu quero viver com Ele e eu quero viver para Ele. Se esta é a sua decisão, escreva aí. Deixe a gente saber. Comprometa-se hoje mais uma vez com o Senhor Jesus Cristo, porque em breve Ele virá, não tardará. E Ele anseia que eu, você, todos
estejamos preparados para encontrá-lo. Que esta seja a nossa experiência e de todos aqueles que a gente puder ajudar a se prepararem também. Que Deus te abençoe. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o meu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, finjo ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que o aceita. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio
Deus seja louvado por este lindo louvor. Eu quero convidar você agora, aí onde você está, a fechar seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Senhor, obrigado ao Pai porque estivemos juntos esta manhã. Mesmo longe, mas estamos conectados em torno da Tua Palavra. E Te louvamos por Tuas promessas. E reconsagramos nossa vida a Ti mais uma vez. Queremos viver com o Senhor cada dia, em comunhão contigo, consagrados a Ti totalmente. E queremos viver para o Teu serviço. Queremos viver para a missão que o Senhor nos deixou. Então aceita a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado por essa linda mensagem que nos lembra dessa esperança maravilhosa que todos nós temos da volta do Senhor Jesus para nos buscar. Queremos mandar mais uma vez um grande abraço a todos vocês que estão ligados com a gente, desejando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e dizendo que nós nos reencontraremos novamente aqui daqui a uma semana, no próximo sábado. Que Deus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Senhor, permaneça em mim.